A cidade de Karlsruhe, na Alemanha, foi testemunha do único encontro conhecido entre os dois principais vocalistas do Black Sabbath. Isso aconteceu em setembro de 1984. E este é o único registro deste momento. Apenas uma foto como testemunha do encontro entre Ronald James Padavona e John Michael Osborne, dois dos maiores rivais da história da música. Você não sabe do que eu estou falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Sabablabla. Valeu! Olá senhoras, senhores e membros do júri. Antes de entrar no assunto da rivalidade entre Ozzy Osbourne e Ronnie James Dio, eu gostaria de revelar um fato interessante a respeito do canal. Muita gente me pergunta o que é esses símbolos que eu faço quando eu introduzo os vídeos. Bem, não é nada demais. Com uma das mãos eu faço o símbolo de paz e amor, que é uma das marcas características do Ozzy. Toda apresentação que o Ozzy faz, ele mostra o símbolo de paz e amor, que é um símbolo que surgiu ali no final dos anos 60, que está ligado com o movimento hippie e que está ligado com muitos artistas da época, com os Beatles. É engraçado que todo mundo fala que o Ozzy é o diabo, é o cara do mal, é o doidão, mas o que ele deseja para todo mundo é paz e amor, e no final dos shows dele o que ele sempre diz é God bless you all, que Deus abençoe a todos. Bem, e com a outra mão eu faço o gesto eternizado por Ronnie James Dio, o símbolo que ficou conhecido como o símbolo do heavy metal, mas que tem, de acordo com Ronnie James Dio, origem numa tradição italiana, a mano cornuta, ou a mão com chifres, que é um gesto utilizado para afastar mal olhado, que o Dio pegou emprestado da sua avó italiana. E porque foi o Dio o responsável por eternizar e difundir esse gesto, você pode ter certeza que você nunca vai ver na sua vida uma foto de Ozzy Osbourne fazendo isso. O Ozzy usa muito as mãos para se expressar durante as fotos, durante os shows, e você vai ver ele sempre fazendo gestos com a mão, como característico paz e amor, como mostrando a tatuagem dele, que ele tem escrito Ozzy aqui nas mãos, ou fazendo isso, mas você nunca vai ver ele fazendo isso, ou isso. Tem até algumas fotos do Ozzy apontando o dedo para você. E ele é uma daquelas pessoas que não dobra o dedinho quando ele aponta o dedo. Então, às vezes, quando ele aponta o dedo assim, pode parecer que ele está fazendo o símbolo do heavy metal. Mas ele não está fazendo esse símbolo. Ele não está fazendo a mano cornuta. Por quê? Porque a mano cornuta é um símbolo do Ronnie James Dio. A história da rivalidade entre Ozzy e Dio tem início por volta de 1978-1979, quando uma ex-garçonete chamada Wendy, que costumava trabalhar no Rainbow Bar, um bar frequentado por músicos e por profissionais da indústria fonográfica ali na região de Los Angeles, resolveu se tornar empresária do seu marido, um músico talentoso e desempregado. Wendy, que era inglesa, e naquele momento em que ela precisava ampliar os seus contatos e buscar oportunidades de trabalho para o seu marido, Wendy se lembrou de uma das pessoas que ela conheceu quando ela era garçonete. Ela se lembrou de uma garota, também inglesa, filha do empresário Don Arden, um dos maiores chefões da indústria musical, e resolveu dar uma ligada para ela para saber o que estava acontecendo. E disse: meu marido está em busca de oportunidade, tal, ele canta, ele compõe, ele toca vários instrumentos, você está sabendo de alguma coisa? Será que você pode dar uma ajudinha para ele, apresentar ele para algumas pessoas? Foi aí que a amiga dela disse: olha, o meu pai está empresariando o Black Sabbath. E o guitarrista do Black Sabbath, um cara chamado Tony Iommi, está produzindo algumas bandas
e ele está até pensando em fazer algum projeto solo, tal. E ele vai estar numa festa em Los Angeles, dia tal, em tal lugar. Então fala pro seu marido colar lá, me procurar, que eu apresento ele para os caras do Black Sabbath. E a Wendy ficou muito feliz, passou as coordenadas para o marido dela e foi assim, numa festa aleatória, numa casa qualquer em Los Angeles, que Sharon Arden, a futura Sharon Osbourne, apresentou Ronnie James Dio para o guitarrista do Black Sabbath, Tony Iommi. Várias reviravoltas inesperadas aconteceram em pouco tempo. Em questão de alguns meses, Ozzy Osbourne seria expulso do Black Sabbath e Ronnie James Dio assumiria o seu lugar como o vocalista da banda. O Black Sabbath, uma banda que estava em plena decadência no final dos anos 70, ressurgiria no início dos anos 80 com Ronnie James Dio iniciando um novo legado. E esse legado teve início mais especificamente em abril de 1980, quando chegou ao mundo o álbum Heaven and Hell. Ozzy Osbourne, que por muito pouco não abandonou a carreira, também ressurgiria das cinzas com o álbum Blizzard of Ozz, lançado em setembro de 1980. O lançamento desses dois álbuns dividiu uma legião de fãs apaixonados e deu início oficialmente a uma das maiores rivalidades da história da música. Em 1981, lançados no mesmo mês de novembro, viriam ao mundo Mob Rules e Diary of a Madman, do Ozzy. Em 1982, após superar a trágica morte do guitarrista Randy Rhoads, por questões contratuais, Ozzy precisava entregar um disco e ele resolveu gravar um álbum ao vivo com as músicas do seu tempo como vocalista do Black Sabbath. E com isso chegou ao mundo em novembro de 1982 o álbum Speak of the Devil. Coincidentemente ou não, o Black Sabbath lançou em dezembro também um álbum ao vivo com Ronnie James Dio cantando as músicas novas e também os maiores clássicos do Black Sabbath, o álbum Live Evil. Ou seja, você tinha as duas versões do Black Sabbath ao vivo para você escolher, para você poder decidir, comparar quem você preferia. O Ozzy Osbourne cantando as músicas do Black Sabbath ou o Black Sabbath com Ronnie James Dio cantando as músicas do Black Sabbath. Em outras palavras, se havia uma briga velada pela alma do Black Sabbath, com o lançamento de Speak of the Devil e Live Evil praticamente ao mesmo tempo, essa briga ficou explícita e a guerra declarada. Boatos e desconfiança mútua encerraram o ciclo de Ronnie James Dio no Black Sabbath, o que deu início a uma nova fase na carreira do cantor. Em maio de 1983 era lançado o álbum Holy Diver, o primeiro álbum da banda Dio, onde o vocalista carregava, além do seu nome, o baterista Vinny Appice, seu companheiro dos tempos de Black Sabbath. Em novembro de 1983, Ozzy lançaria Bark at the Moon, o seu primeiro álbum de inéditas após a morte trágica de Randy Rhoads. E se os fãs já estavam divididos entre Ronnie James Dio e Ozzy Osbourne, por que não criar uma terceira via? Naquele mesmo ano de 1983, entre Holy Diver e Bark at the Moon, o Black Sabbath lançou o álbum Born Again, colocando mais um vocalista, Ian Gillan, na lista dos poderosos vocalistas da banda. Dio, Ozzy e o Black Sabbath fizeram longas turnês de divulgação dos seus respectivos álbuns, cada um defendendo o seu legado. O Black Sabbath mostrando que ele podia ser Black Sabbath com qualquer vocalista, o Ozzy mostrando que ele havia superado a perda do seu amigo e genial guitarrista Randy Rhoads com a contratação do também talentosíssimo guitarrista J.K. Lee, e Ronnie James Dio mostrando que ele podia fazer música boa sem estar
escorado nos lendários Rich Blackmore ou Tony Iommi, e ele mesmo poderia criar a sua própria lenda. E foi nesse clima de turnê de divulgação que Ozzy Osbourne e Ronnie James Dio foram convidados para participar da edição alemã do Monsters of Rock, que aconteceria em Karlsruhe em setembro de 1984. Claro que durante esse tempo os fãs e a imprensa sempre acabavam por provocar tanto Ozzy quanto o Dio, fazendo comparações entre a carreira de ambos, especialmente no tempo do Black Sabbath. Quando confrontado, Ronnie James Dio sempre atacava. Certa vez ele foi perguntado como ele se sentia fazendo sucesso calçando os sapatos de outras pessoas. E Ronnie James Dio, que considerava Ozzy Osbourne um entertainment, um animador de plateias, um artista muito talentoso, mas um cantor bastante limitado, respondia da seguinte maneira: eu não posso ser acusado de calçar os sapatos de uma pessoa que sempre andou descalço. Já quando perguntado a respeito de Ronnie James Dio no Black Sabbath, a única coisa que Ozzy afirmava é que ele nunca tinha ouvido nenhum dos álbuns do Black Sabbath cantado por Ronnie James Dio. Inclusive, Tony Iommi teria mandado uma caixa com os álbuns, com o Heaven and Hell quando foi lançado, como um gesto de gentileza pro Ozzy ouvir, para saber como é que estava a banda e tudo mais. E gentilmente o Ozzy teria devolvido essa caixa pro Tony Iommi. Esse encontro reservado entre os maiores vocalistas do Black Sabbath aconteceu nos bastidores daquele Monsters of Rock de 1984. E o que eles conversaram naquela tarde, ninguém nunca realmente soube. O que se sabe é que circula na internet uma fanfic do que teria acontecido nesse breve encontro. De acordo com essa fanfic, Ronnie James Dio teria se aproximado de Ozzy Osbourne, sorrindo e esticando a mão, cumprimentando o Madman de maneira bastante gentil e amistosa. Ozzy, claro, responderia o cumprimento e ainda sorrindo, Ronnie James Dio lhe perguntaria: "Você ainda não ouviu, né?" E o Ozzy respirou fundo, pensou, refletiu. Sem criar nenhum confronto, ele disse: "Pô, cara, eu não consegui ouvir os discos, cara. Não é porque seja ruim ou porque eu tenho alguma coisa pessoal contra você. É porque ouvir aqueles discos me machuca ainda, por causa de tudo que aconteceu. É uma dor muito grande que eu carrego." E o Dio, por sua vez, respondeu pro Ozzy: "Cara, se às vezes nós enfrentamos uma dor muito grande, como essa que você sente, a única maneira de superar essa dor é enfrentando. Cara, ouve lá os discos, cara. Você vai curtir." Diz ainda esse vídeo que circula na internet que meses depois desse encontro, claro, o Ozzy compartilhou com a Sharon tudo o que o Ronnie James Dio havia dito, e quando eles já estavam na casa deles, após a turnê, a Sharon chegou pro Ozzy com o disco Heaven and Hell e falou: "Hora de superar o seu trauma." Sharon entregou uma cópia de Heaven and Hell para o Ozzy. Ele pegou o disco, ficou olhando para aquela capa, a capa dos Anjos Fumantes, se levantou e caminhou lentamente em direção ao toca-discos, mas na hora de tirar o disco e colocar no toca-disco, ele parou, devolveu o disco para Sharon e falou: "Eu não estou pronto para isso." Até hoje, Ozzy afirma que ele nunca ouviu nenhum dos álbuns gravado por Ronnie James Dio no tempo em que o cantor esteve à frente do Black Sabbath. Hoje em dia, quando perguntado por que ele ainda não ouviu os álbuns, Ozzy dá uma resposta com bom humor. Ele diz que para ele ouvir os álbuns do Black Sabbath com outros vocalistas seria como
ficar acompanhando a vida sexual de uma ex-esposa.